Cara, a minha história com o empreendedorismo ela tem um delay gigante. Porque eu comecei aos 9 anos de idade. Uau. Aos 9 anos. E como a história de quase todos os brasileiros, a gente sabe que nós não somos um país extremamente abastado. Né? A história do Brasil é muito parecida. Então, família pobre, né? Uma casa com 4 irmãos. Meu pai fica desempregado muito cedo. E meu pai veio da roça, né? Meu pai é agricultor, veio do sul de Minas e aportou ali no interior do Rio de Janeiro. E foi trabalhar com o famoso chão de fábrica, né? E com 50 e tantos anos, a empresa que ele trabalhava faz uma reformulação e ele é demitido. E aí você imagina uma pessoa em 80 e pouco, sem nenhum tipo de formação, que veio da roça, trabalhava com chão de fábrica e de repente se vê desempregado e não foi criado contínuo empreendedor. O que ele faz? Ele começa a procurar e meu pai vira porteiro. Então, com 5, 6 anos de idade, eu vejo o nosso nível de vida cair muito. Né? E meu pai tinha aquela coisa do homem da roça, né? O filho ficou forte, tem certa idade, tem que trabalhar para ajudar em casa. E com 9 anos de idade, meu pai me apresentou minha primeira empresa. A sede era o terraço da minha casa, a minha empresa era um engenho de cana. Né? E ele tinha uma lavourinha de cana atrás de casa, falou que eu não tenho dinheiro para te dar. Você quer comprar, você quer brinquedo, você quer que toda criança tenha? Eu não tenho condição. Mas eu tenho isso aqui. Se você quiser, explora, fica à vontade. Ele me ensinou como fazer. Ele cortava a cana, porque não dava para eu cortar a cana com 9 anos de idade. Mas olha, a partir daqui você vai raspar, você lava, faz isso, moe e vende na rua contigo, se vira. E ali eu comecei o meu empreendedorismo. Só que essa história foi interrompida, mais ou menos eu tinha 12, 13 anos, nesse afã de ajudar em casa, claro, ele não dava muita grana, era para tirar o custo, na verdade, do meu pai. Né? Meu filho quer um brinquedo, não dá, então ele faz o dinheiro dele e ele compra. Mas com 13 anos, meu pai me coloca para trabalhar em uma oficina. Ele me indica para uma oficina no condomínio que ele trabalhava como porteiro e eu vou trabalhar nessa oficina, então eu tenho esse momento interrompido. E aí paro ali e só volto depois dos 40. Por quê? Porque a vida segue, eu vou trabalhando, fiz de tudo um pouco, Diego. Trabalhei em oficina, trabalhei... sabe aqueles caras que vão na tua casa com a bolsinha? Chato pra caramba para ir lá no combate à dengue? Era eu. Trabalhei também nesse caminho. Trabalhei como vendedor de gráfica e fui caminhando até encontrar o rádio. Fui pro rádio, fico ali 7 anos. Do rádio eu migrei pro palco. Você foi pro rádio? Pro rádio. Então você tá à vontade aqui hoje. Aqui eu tô em casa. Fiquei 7 anos no rádio. Do rádio eu fui pro palco apresentar evento, cerimonial público. Fiquei ali uma boa jornada, até que eu bato com a cabeça no teto, porque eu precisava de formação. Não tinha como eu crescer mais nesse ambiente de comunicação sem formação. Entro na faculdade, faço jornalismo e vou para a TV. E fico lá 15 anos. E então eu fiquei um bom tempo como CLT. Mas eu intraempreendia. Por quê? Porque eu queria fazer o melhor que eu pudesse dentro do local onde eu estava. Eu era até meio chato, sabe? Acho que trabalhar comigo não devia ser muito legal, não. Porque pelo afã de fazer o melhor, eu feria as pessoas do meu lado. Feria, porque, por que essa imagem está assim? Não é isso que a gente pediu, não é isso que eu queria. E graças a Deus esse Alisson não está mais aqui, viu, gente? E aí... Eu me conecto muito com essa história. Cara, para fazer o melhor... A gente que quer performar, né? A gente tá fixo ali, esquece das pessoas. Você esquece. Hoje a gente ouve muito se falando do B2B e B2C, né? E esquecem o West to West, né? Que é human to human. Uhum. É humano com humano, cara. Independente se é na empresa, se é com o cliente final, é sempre humano com humano. E naquele momento, para pensar no melhor da empresa, para pensar no melhor do trabalho, eu esquecia isso. Eu deixava o humano de lado. E aí me deparo em 2017 com aquele friozinho na barriga, aquela queimação, né? Cara, tem algo errado aqui, tem algo mais para eu fazer. Não pode ser só isso, cara. Eu não vou sair de casa cedo, vou para a TV, fico lá até tantas horas, volto, minha filha está dormindo, meu filho está dormindo, chego em casa, como alguma coisa, durmo, vou para a TV de novo. A vida não pode ser isso. Não pode. Eu me assustei um dia, vejo minha filha deitada no sofá e... Você tem filhos, né, Diego? Não. Você vai perceber isso. Eu vi ela deitada no sofá, aquela menina gigante, cara, com 6 anos. Falei, cara, eu não vi essa menina crescer. Onde eu estava? O que eu estava fazendo que eu não vi ela chegar nessa idade?
E eu me assustei, levei um susto. Quando eu levo esse susto, eu começo a perceber, tem algo mais, cara, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E eu começo a me incomodar e eu começo a buscar. Eu digo sempre que o incômodo precede o crescimento. Se você está incomodado com algo que você está fazendo, se prepara, tem coisa boa vindo. Entendeu? Se você souber buscar, souber se alimentar, encher o teu copo nos lugares certos, o crescimento está chegando. E eu comecei a me incomodar. E aí, meu irmão, caía papel no chão, eu estava lendo, né? Vai que é uma mensagem para mim, né? Tudo que eu via pela frente eu lia, eu estudava e fazia treinamento e vamos que vamos. E buscando, e topo novamente com o empreendedorismo. E eu era aquele cara que dizia, Diego, que não sabia vender. Eu sempre fui o cara que disse que não sabia vender. Hoje eu digo que só existe uma profissão no mundo, vendedor. Todas as outras, elas orbitam em volta da venda. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode saber ser o melhor especialista do mundo. Se você não vender o seu serviço, meu irmão, você vai ficar parado. Então, eu precisei buscar isso, eu precisei estudar isso. E eu começo a fazer treinamentos de comunicação. Vender treinamentos de comunicação. Por quê? Porque era natural para mim. Eu vivi a vida inteira ali nesse meio da comunicação. Falei, vou ensinar as pessoas a se comunicarem. Até que eu percebi que, apesar dessa ser a maior ferramenta e a primeira que a gente recebe na nossa vida, você recebe no nascimento, você sai do ventre da tua mãe chorando, você está se comunicando. É porque naquele momento você não está preparado para dizer, olha, estou com fome, estou com frio, essa luz aí na minha cara. Você não está pronto para isso, então você chora. Mas é a primeira ferramenta que você tem, a comunicação. As pessoas não buscam comunicação pela comunicação. Elas buscam a comunicação como meio para algo mais. E eu comecei a procurar o que as pessoas querem, qual é o fim. E o fim que elas buscavam dentro do segmento em que eu estava era criar treinamentos, criar cursos, criar mentorias. Então eu comecei a me especializar nisso. Então assim, eu começo a empreender com uma venda B2C ou C2C, né, lá na minha infância, paro esse momento e já volto depois dos 40 no mercado de treinamentos. E Deus é tão bom que em 2019, quando eu decidi, cara, eu preciso queimar a ponte da TV, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero ver meus filhos crescerem, minha esposa engravida novamente, e aí pronto, né, aquilo que era um foguinho no estômago vira um incêndio. Falei, eu preciso me mover, eu preciso fazer algo. Gás, né? Não, tá louco. Meu filho, cara, vai chegar mais um, eu vou ver mais uma vez, vou de repente topar com um homem dentro de casa sem saber que é meu filho. Não podia passar por isso mais. E eu falei, eu preciso empreender. Eu preciso ser dono do meu tempo, ser dono do meu caminho e mostrar para os outros que eles também podem. Eu acho que essa é a grande magia. A gente começar a espalhar essa boa notícia do empreendedorismo que move o Brasil, é a mola que move o mundo. E aí, em 2020, quando eu queimo a minha ponte, 13 dias depois entra a pandemia. 13 dias, cara. Dia 13 de janeiro de 2020, o Brasil fecha. Eu estava fazendo os meus treinamentos com total dedicação, tinha 13 dias. Caramba. 13 dias. E eu penso que foi o momento certo. Por quê? Porque Mas ali também estourou esse mercado na estourou pandemia. o mercado. Estourou o mercado. Então, e a sequência foi legal, né? Porque eu saio da TV. Na verdade, eu não saí, eu fui demitido. Por quê? O programa que eu fazia era um programa do agronegócio. Estava em Goiás na época. Quando espalha a notícia de está vindo uma pandemia, vai parar tudo, vai fechar o Brasil, o homem do campo foi o primeiro a se precaver. Então ele não queria mais receber equipe. Toda vez que a gente ia buscar uma gravação, o cara falando, cara, mas e essa doença aí? Como é que eu vou saber que vocês estão bem, que está tudo certo? Vai vir uma equipe para dentro da minha casa, para dentro da minha fazenda. Se a gente pega isso aqui? Não quero. E a gente começa a ter problema de gravação, não consegue gravar, não consegue agenda. E aí a direção da TV extingue o programa. O programa foi extinto. 200 pessoas em 7 bases no Brasil inteiro demitidas. Caramba. E aí, o que foi maravilhoso naquele momento para a gente. Por quê? Porque deu um aporte financeiro para que a gente pudesse realmente dar os primeiros passos em outro momento. Então eu saio da TV, começo a empreender, falo, agora isso aqui é minha vida. Isso aqui agora é meu negócio e eu vou trabalhar com isso. Uma semana depois, minha esposa grávida. Mais uma semana depois, explode pandemia e eu recebo uma proposta para ir para uma outra TV. Só que, cara, o bichinho do empreendedorismo já tinha picado.